Qual foi o momento? Você está falando sério? Que você já presenciou? História um. Tinha um garoto novo no escritório que não tinha ideia do que significa higiene pessoal. Não é um bom começo. Ele era barulhento e desagradável, e nem mesmo era bom em seu trabalho. Então, um dia na área para fumantes, ele começou a falar sobre caçar coelhos. Ele explicou que ele pegava eles em armadilhas. Ele está apontando para os campos ao redor do prédio e dizendo que vai pedir permissão para colocar armadilhas ali. Nós rimos. Por conta de todas as besteiras que ele falava, nenhum de nós levou ele a sério. Quando voltamos para dentro, ele vai direto para o cubículo da nossa gerente de escritório. Este cubículo estava enfeitado com fotos de coelhos. Alguns eram seus animais de estimação. Outros eram apenas coelhos que ela achava fofos. Ela tem estátuas, canetas de coelho e lápis com desenhos de coelho. Ninguém em sã consciência teria perguntado a esta mulher neste cubículo sobre ir caçar coelhos. Ele perguntou. Fiquei impressionado por ele não ter sido demitido antes de chegar ao fim do dia. Não fiquei tão impressionado quando ele não voltou no dia seguinte. História 2. Acabou de acontecer comigo ontem. Tenho frequentado a pista de corrida da escola local para correr e fazer exercícios. Desde que o lockdown começou. Para estacionar o carro, você tem que passar por uma estrada de automóveis designada com setas como sentido único. Tem uma saída do outro lado do estacionamento. Então, algumas mulheres da cidade têm a má fama de estacionar seus carros nesta entrada e dificultar o acesso ao estacionamento. Quando entro na garagem, uma dessas mulheres pensa que é uma ideia brilhante dar ré no carro quando eu estou prestes a entrar. Não consegui desviar porque tinha uma SUV estacionada bem na entrada, ocupando metade do espaço disponível. Então eu buzinei. Ela começou a entrar em pânico, acelerou o carro e bateu em uma pedra perto da entrada. Ela arrancou um pedaço da janela do lado do passageiro. Depois ela me xingou porque eu buzinei sem motivo. História 3. Eu trabalho em um restaurante um tanto popular, estilo fast food. Pense em Chipotle, Panda Express, Panera, e foi meu primeiro turno como cozinheiro de linha sozinho. Eu já tinha trabalhado na cozinha e conseguia fazer todas as funções lá, mas foi a primeira vez que fiz isso sozinho. Bem, foi uma noite movimentada para nós, e estávamos com menos funcionários do que o de costume. Quando nós finalmente pudemos diminuir a velocidade, eu já estava exausto e com muito calor. Eu fiquei em pé perto de 8 bocas do fogão por cerca de 1 hora e meia e fui almoçar. Me sentei no escritório e o ar-condicionado estava no máximo, e eu precisava muito disso. Minha colega de trabalho, que estava no caixa naquele dia, entrou para almoçar 15 minutos depois do início do meu. Ela me viu no escritório e exigiu que eu saísse do lugar dela, e me disse que ser caixa é bem mais difícil do que ser cozinheiro de linha, porque ela tem que lidar com o público. Quando eu disse a ela que não ia sair, ela me mandou para aquele lugar e foi muito agressiva pelo resto da noite. Eu precisei de todas as minhas forças para não dar um tapa nela. Em vez disso, contei aos meus colegas de trabalho, que contaram ao gerente, e pouco tempo depois ela foi demitida por roubo. História 4. Costumava trabalhar na Disney World. Eram 9 da manhã e uma senhora entrou em nosso atendimento ao hóspede, exigindo o reembolso de sua coxa de peru, porque tinha um gosto estranho. Pedimos seus dados para processar o reembolso e descobrimos que ela tinha comprado a coxa de peru 3 dias atrás e estava carregando ela dentro da bolsa desde aquele dia. História 5. 20 anos atrás, uma garota tentou brigar comigo em um bar. Tudo o que eu fiz foi olhar para ela de forma estranha. Foi sem querer. Eu estava em um bar tomando uma rodada de drinks e esqueci o pedido. Sem querer, eu estava olhando para ela enquanto estava distraído pensando em algo. Daí, ela me desafiou para ir lá fora brigar com ela.
E eu fiquei sem reação. Tenho 1,85 m e 99 quilos. E ela era baixinha. Então o segurança ouviu o que ela falou e expulsou ela do bar. Ela ainda estava na calçada 1 hora depois quando saímos. Me seguiu até meu carro, me empurrando e socando minhas costas. Foi surreal. História 6. Uma mulher alegou ter deixado seu dinheiro em casa enquanto eu trabalhava em um restaurante. Depois de ela ter pedido 2 sanduíches. Eles levam cerca de 10 minutos para ficar prontos. Eu disse, tudo bem, quando você voltar eles estarão prontos. Ela disse que queria os sanduíches primeiro e que voltaria logo depois que ela e a filha comessem, porque elas moravam logo na esquina. Eu disse que se ela mora perto da esquina, ela ia poder voltar antes que os sanduíches ficassem prontos, mas que não podia dar eles para ela antes dela pagar. Ela perdeu a cabeça comigo. Foi uma loucura. Ela saiu sem os sanduíches e não voltou. História 7. Trabalhei em uma combinação de fliperama e pista de boliche, que servia comida como um restaurante completo. Minha posição me obrigava a entregar a comida e levar a louça suja para o fundo. Então, tem um grupo de umas 6 pessoas jogando boliche, e eles pediram nosso prato de degustação, que vinha um pouco de tudo no cardápio de petiscos. Eu trouxe este prato e coloquei ele na mesa perguntando se eles precisavam de mais alguma coisa. Sem olhar para o pedido, essa mulher diz, tá tudo certo. Começo a me virar para voltar para a cozinha e a mulher agarra meu braço e me puxa em sua direção como se eu fosse filho dela e diz, onde estão minhas asas de frango? Sem acreditar no que estava acontecendo, parei de olhar para ela e olhei para a travessa e disse, elas estão bem aí, senhora. Nesta cestinha na travessa. Ela solta meu braço e com uma expressão cética diz, ok. Como se ela realmente não acreditasse que as asas de frango estavam ali. Se eu não odiasse trabalhar lá, e meu turno não estivesse prestes a terminar, eu teria falado com o gerente. Mas não me importei o suficiente para ficar lá para resolver o problema. Eu só queria ir embora. História 8. Uma cliente veio pagar algumas aulas e eu virei o cartão dela de cabeça para baixo sem querer. Por isso tive que passar mais uma vez. Ela causou uma cena, afirmando que eu cobrei 2 vezes. E eu só fiquei lá, respondendo ela com um tom monótono. Eu só cobrei você uma vez. A cada segundo ela tinha que parar para respirar. Estava irritada e ofegante durante aquela interação. História 9. Certo dia, enquanto trabalhava na recepção de um hotel, uma mulher me entregou seu cartão de débito para pagamento. Com nosso software, inserimos o cartão e leva 1 minuto para processar no leitor e carregar o número corretamente no software. Enquanto eu estava esperando que o leitor terminasse o processo, comecei a fazer cartões-chave. Estilo clássico com tira magnética para o quarto dela. Nosso fabricador de chaves era uma máquina antiga que fazia muitos bips altos enquanto você programava as chaves. E dada a sua idade, na maioria das vezes eu teria que tentar 3 ou mais vezes para conseguir uma chave programada corretamente. Eu devolvo o cartão dela junto com 2 cartões-chave e ela apenas grita: "O que você fez?" Perplexa e confusa, eu disse, perdão? E ela apenas repetiu a pergunta, gritando de novo. O que você fez? Estou apenas te dando as chaves do seu quarto, senhora. Tudo que preciso é de uma assinatura e você já pode ir. Então ela ligou para o 190. Nem mesmo para o número não emergencial. 190. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Tentei perguntar o que ela estava fazendo e ela apenas disse: "Não vou dizer mais uma palavra para você até a polícia chegar. Conheço meus direitos." Ok. Ela então saiu do saguão e esperou a chegada da polícia lá fora. Alguns minutos depois, ela voltou com um policial. Apontou para mim e disse: "É ela! É ela!" Eu era a única pessoa trabalhando. Para encurtar a história, descobrimos que ela pensou que eu fazendo seus cartões-chave para ela
Era eu passando seu cartão de débito várias vezes e cobrando milhares de dólares. O policial vem atrás do balcão, pede que eu repita o processo que eu fiz com o fabricador de cartões-chave e pergunta se foi esse o barulho que ela ouviu. Ela grita: Sim, isso mesmo. Ele então disse a ela que aquele era o som do fabricador de cartões-chave e não eu passando o cartão de débito dela. Ela só ficou lá, olhando por um segundo, antes de ficar com o rosto todo vermelho. Pegou todos os seus pertences, deixou as chaves e o papel de registro não assinado do quarto comigo e saiu furiosa enquanto gritava: Não tenho que lidar com isso. Ela então ligou algumas horas depois sobre a única aprovação do quarto que foi cobrada em seu cartão, me acusando de tentar roubá-la novamente. História 10. Eu também trabalho em um balcão de hotel com uma máquina de cartões velha. Alguns hóspedes alegaram que eu estava fazendo uma cópia da chave do quarto deles para entrar escondido mais tarde. Alguns hóspedes perderam a cabeça quando descobriram que um depósito de segurança estava retido em seu cartão. Já recebi hóspedes absolutamente perplexos com a necessidade de colocar um cartão no quarto. Recebi hóspedes que vieram às 3 da manhã para gritar comigo, porque nossa cidade, uma pequena cidade universitária no Kansas, não tem vida noturna nas primeiras horas da manhã de uma quarta-feira. História 11. A vez que uma mãe gritou comigo por dizer com licença. Ela e sua família estavam percorrendo uma ciclovia e eles estavam ocupando o espaço todo, incluindo o acostamento. Em vez de ultrapassá-los pelo meio, mudei para o acostamento e pedi licença com educação ao passar por ela. Não encostei nela e ela realmente não precisou se mover porque consegui passar de boa. No entanto, quando passei, ela começou a gritar um monte de coisas. Ela não esperava que eu parasse bruscamente e perguntasse se tinha algum problema. Ela rapidamente se escondeu atrás do seu marido e nem olhou para mim. Todo esse escândalo para quê? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.